Hoje a gente vai conversar sobre como você pode usar o 5S, que é uma metodologia japonesa, para que você tenha mais resultados na sua vida e nos seus negócios, tá? Então, se você está buscando um pouco mais de produtividade na sua vida, você precisa de organização. Existem vários métodos por aí de organização, mas esse é o método que eu gosto demais e é isso que eu quero trazer para você neste vídeo. Muito prazer, eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente fala muito sobre produtividade, negócios, sobre desenvolvimento pessoal, marketing e vendas consultivas. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Nenhum vídeo aqui é feito com inteligência artificial, cada um deles eu paro e gravo para você. Então, dá uma forcinha, valoriza o trabalho, se inscreve e ativa as notificações. Mais um recado importantinho antes de a gente começar é: eu sempre coloco na legenda algum contato para você poder falar comigo, porque de repente você assiste um vídeo e você fala: "Nossa, Lu, preciso conversar". Então dá uma olhadinha aí embaixo, ou tem um curso, ou tem uma mentoria, ou tem um link de WhatsApp, ou tem o canal para você se inscrever nas minhas cartas inspiradoras essencialistas e receber direto no seu e-mail. Enfim, sempre tem alguma coisa. Então dá uma olhadinha aqui embaixo, tá bom? Beleza. Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou trazer para você um mapa mental. Eu gosto bastante de compartilhar a tela, porque eu acho que estímulos visuais ajudam também a organizar a mente. Então, a gente vai começar falando aqui sobre o que é o 5S, tá? Então, o 5S, ele é uma metodologia japonesa. E o foco dessa metodologia é trabalhar a organização, trabalhar a limpeza e trabalhar a padronização. E aí você pode se perguntar, tá, Lu, mas por que que isso é importante? É mais um método por aí. Então, olha só, eu cheguei à seguinte conclusão ao longo da minha vida. E também com base no que eu vejo com os meus alunos e alunas, mentorados, mentoradas, clientes e tudo mais. Todo o lugar onde não existe organização ou existe desorganização, existe caos. E esse caos, ele acaba gerando retrabalho, acaba gerando estresse e também ansiedade. Vamos fazer um paralelo rápido, só para você entender e aí sedimentar a razão pela qual eu defendo isso e quem sabe você também seguir essa linha. Imagina que você está num lugar e nesse lugar está tudo limpinho, tudo organizado. O que você sente? Paz. É o que você sente paz. Agora, quando você chega num lugar aonde você vê as ruas todas pichadas, aonde você vê lixo na rua, aonde você vê pessoas gritando, falando alto, o que que você sente? Seu corpo sente uma desordem. Então, o seu cérebro automaticamente começa a focar em outras coisas que não aquele o seu objetivo. Então, você começa a pensar: puxa, eu preciso olhar para eu não tropeçar em alguma coisa e me machucar e cair. Ah, eu preciso ver se a pessoa que está gritando do lado de lá não vai sair correndo para vir falar com a outra e me atropelar no meio do caminho. Enfim, o teu cérebro entra no módulo sobrevivência. A mesma coisa acontece no teu dia a dia e no teu ambiente de trabalho e também na tua casa. Então vamos fazer aqui mais um paralelo. Imagina que você tem um armário super desorganizado. Você tem uma casa super desorganizada. O que que acontece normalmente? Você demora muito mais tempo para encontrar as coisas. Para encontrar uma chave no meio de uma casa desorganizada. Isso tem uma razão. A pessoa, quando deixa tudo desorganizado, ela nem lembra aonde ela deixou aquilo. Então, o cérebro dela precisa ficar trabalhando em looping durante muito tempo, tentando buscar qual foi a última ação que essa pessoa fez para tentar encontrar a chave. Agora vamos mudar o cenário. Imagina que você todo dia chega na sua casa e você colocou um porta-chaves do seu lado. E aí, ao chegar em casa, você tira os sapatos, coloca na sapateira logo na entrada e coloca a sua chave no porta-chave. O seu cérebro não vai precisar gastar energia
para quando você for buscar a chave. Ele já sabe que está lá. E isso também está relacionado com hábito. Muita gente fala assim: "Ai, Lu, mas é uma coisa tão banal". Pois é, mas essa coisa banal é justamente a criação de hábito que você está estabelecendo para o teu cérebro. E aí eu falo que ter sucesso na empresa, ter sucesso na família, depende de bons hábitos. E se você não começa nas pequenas coisas, muito provavelmente nas grandes você também vai falhar. Então, aqui já fica explicada a questão da organização e da padronização. Também a questão da limpeza. Quando você está num ambiente sujo, ele é insalubre para você. Primeiro, porque você pode pegar alguma doença. Ai, Lu, mas é só um pó, é só alguma. É, mas a gente não sabe o que está rodando aí no ar. Então, a limpeza é importante. Lu, mas eu não tenho tempo de fazer limpeza toda hora, não consigo contratar uma pessoa. Cria uma rotina. Toda vez que você chegar, se você colocar 5 minutos de limpeza, já vou deixar o paninho fácil. Você já consegue limpar uma mesa, por exemplo. Aí no outro dia você limpa um armário. E assim vai, são apenas 5 minutos. No outro dia você passa uma vassoura. Então você consegue manter o teu ambiente de trabalho limpo. E claro, se você manteve a organização, você não vai precisar refazer essa organização. Quero fazer um parênteses aqui para as pessoas que elas têm um caos mental. Então, tem gente que é multipotencial e é uma pessoa que gosta de estudar muitas coisas ao mesmo tempo, a cabeça abre vários loopings de pensamentos ao mesmo tempo e essa pessoa começa a espalhar coisas. Se ela não espalhar, ela não consegue pensar. Tá tudo bem, só que ao final, compile tudo e deixe organizado. Tem gente que tem um método de trabalho de fazer uma coisa de cada vez, e tem gente que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não vou discutir isso nesse vídeo, tá? Tem outros vídeos aqui no canal, e se você quiser que eu fale sobre multipotencialidade e organização, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo para isso. Mas o que que eu quero que você tenha em mente? Você precisa entender como funciona melhor o seu jeito de trabalhar, e a partir daí você entender, bom, eu trabalho com uma coisa de cada vez, ok, vai estar mais organizado. Não, eu trabalho escrevendo várias coisas, abrindo, espalhando papel, tá tudo bem. Mas ao longo do dia, você vai ter que fazer pequenas paradas para dar essa reorganização, para o seu cérebro ficar mais calmo. E você pode até pensar: "Nossa, Lu, sempre funcionou bem até agora". Tá, mas eu te garanto que vai funcionar melhor se você fizer desse jeito. Então aqui eu já contextualizei para você, já expliquei para você várias razões de você ter uma metodologia de trabalho que te ajude a organizar a sua mente e os seus negócios. Agora, vamos entender cada um desses passos dessa metodologia, tá? O primeiro, eles falam que é o seguinte, são 5 sentidos, tá? O primeiro, eles falam que é o seiri. O seiri é o senso de utilização. Utili uti Ó, come letra aqui. Utilização. Então, o que que você deve entender por isso aqui quando você está fazendo a sua organização? Poxa, eu tenho um monte de cadernos em cima da minha mesa. Eu preciso desse monte de cadernos? Você pode querer ter os cadernos, mas guardá-los e usar um de cada vez. Ou não, Lu, eu tenho um caderno que é o meu caderno de estudos de religião, eu tenho outro caderno que é profissional, eu tenho outro caderno que é o caderno de ideias, eu tenho outro caderno que é o meu diário pessoal. Sei lá. Beleza. Só que entenda qual precisa ficar na sua mesa no momento onde você vai fazer determinada atividade. E quando eu falo de senso de utilização, também significa eliminar aquilo que está em excesso. Uma das coisas que drena muito a energia do cérebro é você ficar com muitas coisas em cima da mesa ou acumular muitas coisas. Porque pensa o seguinte:
Se você está acumulando muitas coisas, você vai ter que cuidar de muitas coisas. Imagina que cada objeto seu fosse um bichinho com uma boquinha aberta esperando você alimentar. Se você tem 10 objetos para cuidar, você vai ter 10 boquinhas. Se você tem 100 objetos, você vai ter 100 boquinhas. Então, o tempo seu de dedicação para organizar cada um desses objetos barra cada uma dessas boquinhas é muito maior, então você precisa tentar eliminar isso. Por isso, o senso de utilização é tão importante. Eu uso isso? Não uso. Uso com que frequência? Muito frequente? Deixa em cima da mesa. Pouco frequente? Vai para o armário, tá bom? Aí, a gente vai para o Seiton. O Seiton é o que eles chamam de organização. Organização. Que está bem ligado com isso que eu estou falando para você. Mas eu quero te trazer outro exemplo. Aqui na Wonderflow, no meu escritório, eu tenho aqui uma estante. E essa estante tem vários livros, porque eu gosto muito de ler, estou sempre estudando, estou sempre trabalhando a minha mente e me desenvolvendo. Então, o que que eu fiz? Eu criei uma metodologia de organização dos meus livros. Cada pessoa tem a sua. O que que eu fiz aqui no meu? Eu coloquei os livros em sequência por ordem alfabética, tá? E coloquei todos na mesma direção de leitura. Porque você sabe que capas são variadas. Tem capa que está escrito para cima, outra está escrito para baixo. Aí você fala, pô, mas está escrito para cima, e aí quando você olha a capa, ela tá de ponta cabeça, enfim. E aí tem muitas variáveis, você não tem controle sobre tudo isso, mas você tem que encontrar uma metodologia que seja fácil para você, que faça sentido para você. E por que que eu digo isso? Porque quando você não tem uma metodologia de organização, você de novo vai gastar muito tempo. E aí vamos colocar isso daí além, para dentro da empresa onde você trabalha. Imagina que tem várias pessoas que utilizam esta biblioteca que eu trouxe como exemplo. Se cada um pegar o livro e largar num lugar, imagina a próxima pessoa quanto tempo vai demorar para encontrar o livro. Você concorda que estamos tendo desperdício de tempo? E tempo é o seu ativo mais precioso. Então não faz o menor sentido você deixar desorganizado, nem para você, porque vai ser difícil para você encontrar, e nem para o próximo. O que eu vejo cada vez mais aí, por aí fora, é as pessoas deixando tudo um caos. Por isso que tudo vai degringolando, entende? Então, se a gente mantiver uma padronização, fica muito mais fácil. Inclusive, eu vou deixar para você o link, lembrei aqui, eu vou deixar o link para você aqui embaixo de uma carta inspiradora essencialista que eu fiz com base nas prisões do Japão. É muito interessante, eu acho que vale a pena você ler. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo. Então, organização é isso. Depois, o outro ponto que ele fala é o seiso. Não sei se eu tô falando certo em japonês, tá? Mas é isso. É o senso de limpeza. 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 E aí, quando a gente fala do senso de limpeza, é lugares limpos são lugares onde você quer ficar mais tempo. Imagina que você chega para comer num restaurante e esse restaurante está todo sujo. Você tem duas alternativas: não comer nele, ou se comer, muito provavelmente você vai comer rápido, porque você fala: Nossa, eu não quero ficar nesse lugar muito sujo. Eu espero que você nem coma lá. Mas enfim, é isso. Então, quando você está num lugar onde é caótico, imagina que você vai passar por uma rua. Essa rua tem um monte de lixo jogado. Você prefere passar por essa rua ou pela rua que está limpa? Recentemente, eu estava na Suíça e eu estava comentando com meu marido como a organização e a limpeza fazem diferença. E aí, eu também estava reparando lá o seguinte, que eles estão começando, assim, as pessoas que tá tendo muita imigração e tudo mais, e as pessoas estão começando a pichar lugares públicos. E aí eu falei, perguntei para o pessoal da Suíça, né, como é que é isso para vocês? Tem gente que abomina, tem gente que fala, então, mas é uma expressão cultural, o que que a gente vai fazer, né?
aqui já é um botão de alerta. O que que a gente vai fazer, né? Tá errado. Se você tem um país que é organizado, não sucumba à desorganização. Vamos trazer para sua empresa, para sua mente, para sua casa. Se você tem uma empresa organizada, não deixe que nem você, nem os seus colaboradores sucumbam à desorganização. Ah, mas a pessoa tem que ter liberdade. Não, determinadas coisas têm que ser regras, porque se a gente não tiver padronização, o que que acontece? Cada um vai fazer de um jeito. Imagina que você vai organizar um computador comum a todo mundo e você organiza de um jeito. Aí a outra pessoa vem e organiza de outro jeito. A terceira pessoa já não sabe mais o que fazer, porque já virou um caos. Então precisamos de padronização, precisamos de limpeza, precisamos de organização, tá? Então tá aqui, Seiri, utilização, Seiton, organização e Seizô, limpeza. Aí a gente vai para o próximo. O próximo é Seiketsu, que é exatamente o que eu falei agora, é a padronização. Padronização. Isso. Toda vez que você cria processos e você padroniza, isso gera velocidade. E lembra, de novo, o tempo é o seu ativo mais precioso. Então, se você não padronizar determinados processos na sua empresa, inclusive na sua casa e inclusive na sua mente, você vai ficar rodando em círculos. Vou te dar um outro exemplo. Eu criei o hábito de todos os dias de manhã ir para academia. Eu funciono melhor indo para academia de manhã. E para isso funcionar bem, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar, me trocar e ir. Eu não tomo café da manhã. Eu simplesmente coloco a minha roupa e vou. E mais uma coisa, eu ia de carro. Agora eu criei um sistema onde eu vou a pé. Eu só vou de carro quando tá chovendo. Mas para ir a pé, eu já falo: olha, eu preciso colocar o meu relógio de contagem de passos. Então, você percebe que eu vou colocando gatilhos no meu comportamento para padronizar a minha forma de trabalhar. E o meu cérebro já vai entendendo isso também. Então, eu coloquei o relógio e já falo: vou a pé, porque são gatilhos que eu fui criando. Tá? Então, para você padronizar alguma coisa e manter essa padronização constante, primeiro, precisa ser claro, não só para você, mas para as outras pessoas com as quais você está se relacionando na empresa, por exemplo. E você precisa que essas pessoas entendam o porquê. Precisa ter gatilho para que elas façam daquele jeito. Claro, treinamento sempre. Tem gente que não investe em treinamento, eu abomino isso, porque eu falo que se você quer que a pessoa faça alguma coisa, como é que você não treina ela? Precisa treinar, tá? E depois que você treinou, você precisa, delegar, mas não delargar, deixar que ela faça, mas cobrar, verificar se está tendo alguma dificuldade, se está acontecendo tudo certinho. Então, isso é a questão da padronização. E, por fim, o último que ele traz aqui é o Shitsuki. Então, shits, deixa eu ver se é assim mesmo que escreve. Isso, que é disciplina ou autodisciplina. Quando a gente fala de disciplina ou autodisciplina, é essa questão que eu acabei de trazer o exemplo para você de ir para a academia. Eu poderia acordar de manhã e falar: ah, mas hoje não estou muito afim. Ah, mas hoje eu sei lá. Mas a autodisciplina me faz me manter motivada. Então, eu falo que assim, tem muitas coisas na vida que elas não são gostosinhas. Mas depois que você começa, você deixa passar 10 minutos fazendo aquilo, automaticamente você entra no flow. Você já vai fazer, porque o cérebro ele leva um tempo para sair daquela zona de conforto. Mas depois que você tirou da zona de conforto e colocou-o em movimento, ele vai.
Então, o gatilho está exatamente em você ter a autodisciplina e se tirar da zona de conforto. E a mesma coisa as pessoas ao seu redor. É muito mais fácil para a pessoa chegar e trabalhar com uma mesa desorganizada, mas com um computador desorganizado também. Mas imagina que tem uma outra pessoa que vai chegar e precisa sentar na cadeira dela e procurar um arquivo no computador dela. Como é que ela faz? Então, esse senso de autodisciplina e toda hora tá voltando nessa questão, toda hora tá olhando para a importância de ter tudo organizado, faz com que você ative no seu cérebro, que é um músculo, uma forma de pensar e de trabalhar diferente. Você vai ver que quando você seguir esses 5 S's no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, na sua rotina, você vai começar até a pensar diferente. Quando você for organizar um projeto, você vai pensar diferente. Imagina que você está desenvolvendo uma funcionalidade nova para o seu aplicativo. Aí você fala: peraí, mas isso é realmente útil? Olha só um paralelo que você pode fazer. Ah, é útil. Tá, como é que eu vou organizar esses novos padrões dentro do app? Para que a pessoa consiga ter uma navegabilidade que seja prazerosa. A gente já está juntando aqui com design thinking. Já tá juntando com a experiência do usuário. Olha que legal. Então dá para você juntar tudo isso, mas a base é essa, é a organização, tá? Então, com base nisso, eu espero que você sinceramente repense a forma como você está organizando as coisas. E se você tiver qualquer dificuldade, me fala. Eu tenho um desafio aqui, que é um desafio de 7 dias de organização. Então, eu trabalho alguns pontos para que você comece a dar esse start no seu cérebro. E você fazendo esse desafio, que é uma tarefa por dia, você já vai conseguir começar a organizar pequenas frentes na sua vida e no seu negócio. E automaticamente você já vai começar a se sentir mais leve e já vai conseguir também organizar melhor o seu dia a dia, a sua rotina. Se você quiser saber sobre esse desafio, eu vou deixar o link para você aqui embaixo também, tá bom? Terminamos por aqui essa questão da organização. Espero sinceramente que isso tenha dado um estalo aí na sua mente. E de novo, se você não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, confere as formas de a gente evoluir juntos aqui. Então, eu sempre deixo alguma coisa relacionada a desafio de organização, de produtividade. Tem também cursos voltados para marketing e vendas, desenvolvimento pessoal, comportamento e produtividade, para você conseguir entrar no seu flow. E claro, para as empresas eu tenho treinamentos customizados, soluções, consultorias, workshops, palestras, brainstorms. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela sua presença e até mais.